e os santos nos acompanham. Então hoje eu queria chamar um santo que eu não conhecia e tive a graça de conhecer hoje. Olha só, como é que são os caminhos de Deus. Hoje eu queria falar sobre o céu, estava na nossa programação. A gente falou sobre a morte e o juízo, a gente falou anteontem sobre o purgatório, ontem a gente falou sobre o inferno, e hoje era o dia de falar sobre o céu. E aí eu fui rever uma das pregações que mais me emocionou na minha vida, que foi a pregação do Padre Léo, a última que ele fez lá na Canção Nova, no Osana Brasil, quando ele falou, buscai as coisas do alto. Foi muito emocionante, o Brasil inteiro viu, se emocionou, chorou. A gente que experimentou muitas das graças, eu quando morava em Belo Horizonte ia muito à Canção Nova e via o Padre Léo pregando e como me tocava as pregações do Padre Léo. E aí eu estava pesquisando isso e me veio no coração uma frase, para o alto. O nosso olhar deve ser para o alto. E quando eu fui pesquisar para o alto, imediatamente apareceu a figura de um beato da Igreja Católica que se chama Pier Giorgio Frassati. Eu não conhecia a vida desse beato e hoje, no meu aniversário, eu recebi o presente de aniversário de conhecer a vida desse beato e eu me afeiçoei imediatamente a ele. Estudei a vida dele um pouquinho que pude hoje e me encantei com a vida desse grande beato da igreja, que era amado por São João Paulo II, que é um homem extraordinário. Eu vou partilhar com vocês essa história que me tocou profundamente. Ele nasceu no início do século passado. Tem como colocar uma foto dele, irmã, para as pessoas conhecerem? O Pier Giorgio Frassati. É esse aí. Ele era um alpinista, está aí brincando de cachimbo no alto de uma montanha, não é? Lá na Itália. E ele estava lá tirando essa foto. Ele era um alpinista e muitas vezes ele lá no alto das suas caminhadas nas montanhas, olha o que ele fazia. Ele, muitas vezes, lá do alto, tirava o rosário do bolso e levava os seus amigos jovens a rezarem a Ave Maria. E era impressionante porque as pessoas iam chegando no alto da montanha de teleférico para depois esquiarem descendo. E quando chegavam lá, davam de cara com aquele monte de jovens rezando o rosário. Isso toca o coração da gente, não é? Quando a gente vê essa experiência de um jovem rezando, pois era isso que acontecia. As pessoas chegavam e o som daquela oração ia tocando as pessoas que iam chegando por perto. E essa era a forma dele evangelizar, um rosário rezado nas alturas. E ele era conhecido pelos amigos como aquele que era o mais arrojado, aquele que tinha a vontade mais firme, e aquele que era o mais alegre. Transbordava em alegria, a sua alegria era tremenda, e as pessoas eram encantadas, e ele dizia que ele queria aproximar os seus amigos jovens de Deus. Ele dava bom exemplo, levava eles para as práticas religiosas, e ele falava sobre a virtude, mas ele não era nada de exagerado, não. As pessoas, os jovens, ficavam encantados com ele, por causa do seu testemunho de alegria e de serenidade. Eu já contei para vocês outras vezes, não é, que eu fui catequizado pelo testemunho do meu irmão, não é, que morava comigo lá em Belo Horizonte, o Tiago, que me ensinou muitas coisas. E quando eu estava lendo a história do Pier Giorgio Frassati, eu me lembrava muito do meu irmão, de como o testemunho de um jovem, que não deixa de fazer coisas sadias que os jovens fazem. Ele era um desportista. Na história dele diz que no verão ele ia para as águas do Rio Pó praticar canoagem. Quando era no outono, ele ia fazer alpinismo e subir as montanhas. Quando era inverno, ele subia para esquiar. E sempre ele tinha um esporte. Na primavera, o que ele ia fazer? Ia rodar de bicicleta pela Itália afora. Então ele vivia vivendo coisas que os jovens vivem, mas vivendo de acordo com os preceitos de Deus. Ele, além daqueles passeios na montanha, ele queria levar os seus amigos. Ele era filho de um homem muito rico, o dono do jornal La Stampa, um dos maiores jornais da Itália, com sede lá em Turim. O seu pai, o senhor Frassati, era um homem muito conhecido e muito famoso, mas ele queria levar os jovens da sua alta sociedade, o Pier Giorgio, para virtude. E ele falava que ele
ele queria levar os jovens a rezarem o rosário e a serem verdadeiros heróis da fé. E ele dizia, para ser um herói da fé, precisa-se ser alegre no testemunho da vivência das virtudes. E olha o que ele disse. Uma vez que ele estava lá no alto da montanha, como essa situação, ele disse: cada vez mais forte para mim é a vontade de escalar as alturas, de atingir os mais altos picos e sentir a pureza desta alegria que a montanha nos dá. Se não fosse os meus estudos, dizia ele, eu passaria dias inteiros no alto das montanhas. Lembra que ele era filho de um homem muito rico, mas ele quis estudar engenharia de minas para trabalhar nas minas, que tem muito na região do Piemonte, onde ele nasceu, para estar com as pessoas mais pobres, porque lá ele sentiria muita alegria. A sua alma desejava a montanha de Deus para morar, e ele chamava a igreja católica de Santa Montanha. Era o lugar onde ele queria morar e viver com seus amigos do céu. O lema dele, que ele escreveu numa foto que ele tinha dele no alto da montanha, era em italiano, verso l'alto, ou seja, em português, para o alto. E esse lema dele, para o alto, queria dizer muitas coisas. Em primeiro lugar, queria dizer, claro, a montanha que ele tanto amava, mas queria dizer o olhar dele para o céu. Ele olhava para o céu e queria lá no céu encontrar-se com Deus que ele tanto amava. E a meta dele era não olhar as coisas somente aqui da terra, mas olhar as coisas da terra com o olhar do céu. Esse olhar do céu era aquilo que ele desejava muito profundamente no coração. Esses jovens mostram para a gente que o amor é possível. Mostram para a gente que a santidade é possível. A gente teve aqui quantas lives falando do Carlo Acutis, não é? Aquele homem extraordinário. Eu chamo homem porque é um grande na fé. Embora tenha morrido adolescente, ele soube viver com plenitude o amor a Jesus Cristo. Eu falo como outras pessoas que dão testemunho da santidade na juventude, a Chiara Lucia, que a gente também já falou aqui. Amanhã a gente pode falar de outros santos, e eu estava me lembrando hoje, uma das nossas guerreiras que eu pude falar hoje, eu falava do Pier Giorgio Frassati, ela falava como o Guido Schaffer, não é, que estudou lá no Rio de Janeiro, surfista, e que está com um processo de beatificação também bem adiantado. É possível ter jovem santo. Essa então é a principal lição oferecida por ele. Para alcançar a felicidade eterna é preciso coragem e perseverança para estar todo momento no pico da perfeição que é a fé. Então, como eu disse, o pai dele era muito famoso e queria que ele fosse famoso e ficava muito entristecido do seu filho buscar práticas de piedade. Como eu disse, ele era esportista, não deixava de brincar com os seus amigos, com os jovens. Está vendo aí ele brincando, puxando uma carruagem no lugar dos cavalos com seus amigos, todos muito felizes, não é? Ele vivia uma alegria muito grande, mas ele queria ser um jovem de piedade e não queria ter a fama do pai. E uma vez o pai dele estava chateado e a criada da casa que trabalhava, ele tinha vários empregados na casa, uma das empregadas viu o pai dele zombando da piedade do filho. E olha o que a empregada disse para o pai: Senhor, ainda vereis que ele terá mais fama do que vós. Olha só, uma profecia, não é? O pai dele, qual é o nome do pai? O senhor Alfredo Frassati. Muitas pessoas não conhecem, mas o beato Pier Giorgio Frassati, muita gente já conhecia naquela época, e já você vai saber o que aconteceu para tanta pessoa conhecer. E ele vivia tentando fazer as pazes entre o pai e a mãe, que viviam se desentendendo, querendo separar, e ele tentava gerar esse amor. E aí, ele, além de ter essa tendência natural à piedade, ele teve muitas dificuldades na adolescência, como todos nós temos, de permanecer firmes na fé. Os hormônios em ebulição, os colegas querendo levar para o pecado, e ele firmou na arma secreta que nós devemos sempre usar. Qual é? A oração. Ele era um homem de oração e de princípios muito firmes. Uma vez ele escreveu para um colega: eu te peço que reze um pouco por mim, para que Deus me dê uma vontade de ferro, que não se dobre e que não frustre os projetos dele. Ele pedia isso, que as pessoas rezassem para que ele tivesse essa vontade de ferro. E muitas vezes ele era conhecido como o homem da vontade de ferro. Certas vezes,
alguém zombava dele da sua fé. Né? Uma vez, quando ele estava saindo da igreja com o terço na mão, um dos conhecidos dele, com a intenção de ridicular. Ixi, eu estou hoje todo gaguejando, né? Acho que eu estou tão emocionado desse presente, dessa festa do Pierre Giorgio, né? Um desses amigos queria zombar dele enquanto ele estava saindo da igreja e falou: ei, Pierre Giorgio, virou um carola, virou um piegas. Ele falou assim: não, eu apenas continuo a ser cristão. E aquele homem que zombou dele ficou sem graça e seguiu o seu caminho. Ele não faltou com a caridade, mas explicou para ele que a sua vontade era permanecer como verdadeiro cristão. E ele tinha uma atividade muito intensa nos meios católicos, ele não parava quieto e ficava firme no Senhor. Ficava firme e ele não tinha esse negócio de respeito humano, como você já viu nessa resposta que ele deu. Precisava de alguma coisa, ele dava uma resposta à altura. E ele, a partir dos 12 anos, começou a se associar a muitas associações católicas. Eu anotei aqui para não esquecer. Ele fazia parte do apostolado da oração, que a gente já conhece, dos devotos do Sagrado Coração de Jesus. Ele era da companhia da Associação do Santíssimo Sacramento, da Liga Eucarística, da Congregação Mariana, e ele também era vicentino, como meu pai, era também da Associação de São Vicente de Paulo, fundada por Frederico Ozanam, da Sociedade de São Vicente de Paulo. Então ele fazia muitas coisas, né? E além disso ele era da Associação dos Adoradores Noturnos. Naquela época em Turim tinha uma capela onde se fazia a adoração noturna, e o Pierre Giorgio ia para lá e chegava à meia-noite, muitas vezes ele ficava até 4 da manhã, na mesma posição, adorando Jesus no Santíssimo Sacramento, sem com isso deixar de ser o jovem alegre, feliz, desportista, que saía com seus amigos, que brincava, que estudava, que participava das coisas em casa. Era um jovem muito especial. Com o intuito de aproximar as pessoas que estavam distantes da igreja, ele começou a levar auxílio material para os mais pobres. Muitas pessoas chamam o Pierre Giorgio Frassati de o Robin Hood católico, porque ele saía, ele não roubava de ninguém não, mas ele pedia para as pessoas doações e levava para as pessoas mais pobres, de modo que ele começou, sem, claro, que seu pai imaginasse o que estava acontecendo com seu filho, ele começou a ficar conhecido das pessoas mais pobres de Turim, que começaram a conhecer aquele jovem que saía escondido para levar comida, e ele pedia doação para as pessoas, pedia uma ajuda e levava as coisas para as pessoas mais pobres. Tanto é assim, que já já você vai ver, quando eu contar do dia da morte dele, uma multidão incomparável parou a cidade de Turim. Uma multidão imensa. Quando ele foi sendo enterrado, e o seu pai e a sua mãe não entendiam o que estava acontecendo. Olhavam um para o outro, mas o que está acontecendo? Uma multidão de pobres agradecidos choravam diante dele. Um monte de jovens começavam já a aclamá-lo como santo e choravam de saudade, mas ao mesmo tempo de alegria quando ele partiu. E o pai e a mãe dele ficavam olhando aquilo e ficavam impressionados, sem entender direito o que estava acontecendo. Depois, como a gente dizia antigamente, a ficha caiu. E eles começaram a perceber que eles conviveram e tinham como filho um jovem santo. Não é? Foi aos poucos que eles foram percebendo isso. E uma vez ele fez um discurso, e no discurso ele falava das suas metas. Uma vez que ele fez parte de uma associação de jovens, pediram que ele fizesse um discurso. Ele fez assim: antes de tudo, o apostolado dos jovens é o apostolado do exemplo, diria dele. Nós devemos dar, em primeiro lugar, o exemplo aos outros jovens. Depois, o da caridade, devemos procurar os sofredores para ajudá-los. E depois ele falava o apostolado da persuasão. Ele falava que os jovens deveriam se aproximar dos outros jovens e, um a um, falar do amor de Deus, um a um levar a misericórdia de Deus. Ele já tinha, claro, uma intuição semelhante ao grande santo da igreja, São José Maria Escrivá, que também pedia para cada pessoa que participasse da obra fundada por ele, o Opus Dei, que levasse esse apostolado pessoal, de pessoa a pessoa, falando do amor de Deus. Esse era o desejo do Pierre Giorgio Frassati.
E um aspecto que mais chamava a atenção dele, das pessoas perto dele, era a profunda alegria. Ele não deixava de ficar alegre em momento nenhum. A alegria dele era uma alegria tremenda. Olha aí, a hora que a gente vê essa foto, a gente já pode imaginar como era a alegria do Pier Giorgio Frassati. Ele era muito alegre. E aí, umas vezes, ele escreveu para sua irmã, e aí a irmã dele perguntava para ele, numa carta, como é que ele fazia, como é que ele estava, se ele estava alegre. E olha a resposta que ele deu para a irmã dele numa carta. Você me pergunta se eu estou alegre, como eu poderia não estar? Olha a resposta que puxa as orelhas da gente também. Olha só o que disse o Pier Giorgio Frassati. Enquanto a fé me der forças, estarei alegre. Um católico não pode se não estar alegre. A tristeza deve ser algo proibido à alma dos católicos. Dor não significa tristeza. Esta é uma doença pior do que qualquer outra e quase sempre produzida pela falta de fé e pelo ateísmo. Olha só, a tristeza é quase sempre produzida pela falta de fé e pelo ateísmo. O fim para o qual somos criados, escreveu ele, nos indica o caminho que, embora semeado de espinhos, não é triste, é alegre, mesmo em meio à dor. Que homem fantástico, não é? Que soube ver a alegria e ensinar para a gente que mesmo em meio às maiores tribulações e dificuldades, nós devemos olhar a alegria. Hoje veio uma guerreira, eu estava aqui fora recebendo os parabéns de um grupo de pessoas que veio me dar os parabéns, e de repente veio uma, já grande amiga do Instituto há muitos anos, e veio o irmão, e aí me deu um abraço, fez festa, e depois ela disse assim, olha irmão, a minha vida tem sido difícil, mas quando a tribulação é grande é porque a graça vai ser maior ainda. Eu falo amém. E ela falou isso com um sorriso nos lábios, e só Deus sabe a tribulação que ela tem enfrentado. Ela já deu um testemunho que a irmã Maria Raquel já leu aqui no Exército de São Miguel, é um testemunho de graça e de bênção. E ele dizia, a cada dia, o Pier Giorgio Frassati, a cada dia compreendo melhor a graça de ser católico. Pobres, desgraçados, os que não têm fé. Porque se a gente tem fé, a gente tem tudo. Se a gente tem fé, a gente tem tudo. E ecoando isso, como eu falei, eu revi a pregação do padre Léo falando sobre buscar as coisas do alto. Ele falava como as pessoas que não têm fé são desgraçadas, são tristes, como as pessoas que não têm fé não entendem como a fé nos sustenta. Ele falava no meio da sua dor, ele falava que ele teve que usar fraldas, que fez as necessidades dele sem condições nenhuma. Ele falou da fraqueza e tudo, mas ele falava, eu perdi tudo, mas eu não perdi a fé, então eu tenho tudo. Se eu tenho a fé, eu tenho tudo. Isso é muito especial, é muito forte a gente falar sobre isso. E às vezes a gente pensa, por exemplo, vê o irmão Emanuel Maria sorrindo, vê as irmãs aqui cantando ao nosso lado, elas estão aqui ao meu lado, a irmã está sorrindo para mim agora, a irmã Maria Alexia. Mas às vezes a gente imagina que a nossa vida não tem sofrimento nem dificuldades. Claro que tem. Senão não era vida cristã. O nosso primeiro modelo é Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima. Eles enfrentaram dificuldades, sim, mas a gente deve saber colher no meio das dificuldades a alegria, deve saber colher lá. Ele dizia, o Pier Giorgio Frassati, viver sem a fé, sem um patrimônio a defender, sem sustentar a verdade numa luta contínua não é viver, mas arrastar-se pela vida. Nunca devemos arrastar-nos pela vida e devemos viver. É preciso mandar embora toda tristeza e melancolia. Só pode existir quando se perde a fé. E ele, depois, com 24 anos, tão jovem, ele contraiu uma poliomielite que era violenta e aguda. Ele que vivia uma vida tão forte, vivia uma vida tão de atleta. A sua avó tinha acabado de falecer, estava agonizante, e os seus pais, muito preocupados com aquela situação, não deram tanto atenção ao seu filho. E ele não quis incomodar muitos pais, foi sofrendo tantas dores, e em cabo de uma semana, ele acabou partindo dessa terra para a eternidade.
Diz aqui a sua biografia, sozinho no seu quarto ele sofria dores tremendas e constatava o tremendo avanço da doença que ia paralisando o seu corpo. Com um espírito heróico de sacrifício, ele não soltou uma única queixa, a ponto de os familiares se inteirarem da sua situação quando já era tarde demais. E foi no dia 3 de julho de 1925, quando ele fez a sua partida para o céu. E como eu disse, ele foi acompanhado por uma multidão de pessoas. Uma multidão que parou a cidade de Turim para ver aquele jovem tão fantástico que estava partindo dessa vida para a eternidade. Está aí mais uma foto do Pier Giorgio Frassati, para a gente lembrar que a nossa meta é para o alto. E eu queria lembrar isso para vocês, antes da gente começar o poderoso texto do combate. Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima e não às coisas da terra. Porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis em vossa glória. Buscai as coisas do alto. A fé ninguém pode tirar de nós. A fé nos dá uma certeza da vitória. Buscai as coisas do alto. No dia do meu aniversário, eu quero que você, junto comigo, cante esse hino da palavra de Deus. A nossa vida é marcada aqui nessa terra. Mas é aqui nessa terra que a gente trabalha, é aqui nessa terra que a gente luta e é aqui nessa terra que a gente marca cada uma das coisas, como o Padre Léo nos ensinou, com um carimbo, céu, ou com um carimbo, inferno. Todas as coisas que estão na sua vida precisam ser carimbadas e você precisa escolher como vai viver com as coisas que você vive ao longo do dia, com as pessoas que você vive. Pode ser que a sua mãe não seja uma pessoa de tão fácil convivência, mas ela é sua mãe. E quando você está com ela, entenda que ela e você juntos são chamados a ir ao céu. O dinheiro que você ganha, fruto do seu trabalho, está sendo usado para aproximar você e as outras pessoas de Deus? Ou está sendo usado para levar para o vício? As coisas que você tem em casa, tudo na sua vida está marcado com a marca da eternidade. Você está buscando as coisas do alto, não esqueça que no céu é uma eterna surpresa feliz. Que lá no céu nós vamos ver a Deus. E a alegria vai transbordar do nosso coração sem parar. E lá no céu não existe finalização para a alegria e para a felicidade. Elas são eternas. Tudo que a gente faz aqui nessa terra é passageiro, mas todas as coisas que nós fazemos aqui têm um peso para a eternidade. Tem um peso para a eternidade. E as suas escolhas a cada dia devem ser marcadas pelo amor. O amor me ensinou tudo, disse Santa Teresinha. O amor nos ensina que cada dia as nossas escolhas devem ser marcadas para o céu. No dia de hoje, dia 4 de novembro, dia em que nós nos lembramos do grande São Carlos Borromeu, que fez da sua vida um hino de amor, que levou quantas pessoas para a fé católica, que levou e visitou cada paróquia da sua diocese, que cuidou dos doentes de peste nas ruas, levando a salvação, levando a misericórdia, rezando com eles, dando a unção dos enfermos e socorrendo os doentes com a sua própria mão. Ele buscou as coisas do alto e hoje o seu nome está escrito no céu e nós o conhecemos. Quantos são cujos nomes estão escritos no céu? Talvez muitas pessoas não deem muito valor a você e achem que você é uma pessoa normal. Sim, é uma pessoa normal, mas talvez como o pai e a mãe do Pier Giorgio Frassati, talvez as outras pessoas entendam que escondido dentro do seu coração tem um tesouro, por causa das escolhas que você faz a cada dia, por causa das escolhas que você faz pelo amor, em calar quando podia reclamar, em escolher a caridade quando podia escolher a si mesmo, em escolher a oração quando tantas outras coisas chamam a atenção. Você é um escolhido por Deus
por ser parte desse exército tão bonito que leva a gente a ser homens e mulheres de oração. Hoje é o dia de buscar as coisas do alto e carimbar a sua vida com a marca eternidade. Na Sagrada Escritura, disse da pessoa de Jesus que ele fazia bem todas as coisas. Irmão, você pensa, eu não faço coisas extraordinárias. Minha vida é simples, em casa. Eu cuido das coisas da casa, irmão. Minha vida é simples, eu trabalho, recebo o meu salário, cuido da minha família. Essas coisas simples, a maior das mulheres que já viveu nessa terra, mostrou para a gente que se pode ser santo. Nas coisas simples do dia a dia, o que você faz? Faça com perfeição e amor. Santa Teresinha nos ensina cada pequena coisa, faça com um profundo amor. E cada coisa que você fizer vai ter um peso de eternidade. Cada coisa que você fizer vai transformar a vida ao seu redor. Imagina como se você tivesse um poder mágico. Um poder mágico. Quando a gente via o desenho animado de um poder mágico de alguém que fazia assim e transformava, por exemplo, um lugar todo cheio de ervas daninhas em um jardim florido. Quem escolhe a Deus tem um poder mágico da graça de Deus de transformar a realidade ao seu redor. Se a sua casa está difícil de ter convivência, muda a você mesmo e reza, porque você vai ver que a luz de Deus vai iluminar todos ao seu redor. Vai encandear, como diz aqui no Nordeste, todas as pessoas que vão ficar vendo essa luz que não é sua, é de Deus. Você vai levar essa luz de Deus e você vai transformar o lugar onde você vive. Hoje eu pude falar com várias pessoas e várias pessoas me contavam como a sua vida foi transformada por fazer parte desse exército, por fazer parte dessa família que reza unida,